Bom dia, irmãos, tudo bem? Estamos aqui mais uma manhã na nossa EBD online. Ela ainda está online, infelizmente ainda está online, mas é um privilégio para mim poder estar aqui compartilhando um pouquinho das verdades da Palavra de Deus com os irmãos. Eu agradeço muito o convite, agradeço muito o Dani, o pastor Everson, a liderança pela confiança. Eu já dei uma aula aqui, então significa que eu não falei besteira, por isso que me chamaram de novo, né? Então, vamos lá. Antes da gente começar, eu queria orar para que Deus falasse conosco através dos textos bíblicos, através de tudo que vai ser lido aqui, tudo que vai ser falado. E o meu desejo é que você saia dessa aula, mas que seja um vídeo, ainda assim uma aula, muito mais apaixonado por Jesus. Muito mais com o coração em chamas, com o coração muito mais devoto e realmente mais apaixonado por amar e servir a Jesus. Então eu vou orar. Senhor Jesus, eu oro ao Senhor para que tenha misericórdia de nós. Eu clamo ao Senhor por graça, clamo ao Senhor para que abra os nossos ouvidos e o nosso coração para a palavra que vai ser implantada em nós. Nos ajude a receber com humildade as verdades da sua salvação e que realmente o Senhor fale através da sua palavra. Tenha misericórdia de mim. O Senhor sabe o quanto que eu sou pecador. Eu oro para que o Senhor me use apesar de mim e que eu fale somente o que o Senhor quer que seja dito para a edificação do seu povo. No seu nome, no nome santo de Jesus que eu oro. Amém. Então, a gente vai dar continuidade nos nossos estudos sobre a vida e a obra de Jesus Cristo, sobre a pessoa de Jesus Cristo. Nós estamos estudando Cristologia, né, nessas EBDs, desde que a gente terminou nossa última série de estudos. E especificamente nos últimos 2 estudos, hoje vai ser uma continuação desses últimos 2 estudos. A gente está vendo Jesus Cristo como Deus. Então o foco maior das nossas aulas, das meditações, tem sido Jesus como o próprio Deus. E hoje o tema da nossa aula é a lição 6. Se você está com a sua apostila, eu peço por favor que você abra ela aí na lição 6. E que o nome é Jesus Cristo Deus, a identificação de Jesus como Jeová. Mas para a gente começar a pensar um pouquinho sobre isso, a gente precisa esclarecer algumas coisinhas, né? A primeira coisa é que existem assuntos na nossa fé cristã que nós chamamos de dogmas, que são são assuntos, são temas que são inegociáveis, que é essencial e é a base da nossa fé. Se a gente não crê nisso, a gente não pode nem ser chamado de cristão. É algo que a gente tem que crer e não abrir mão nunca. E não só crer, mas também defender, batalhar. Quando isso for atacado, a gente tem que se manifestar. É essencial para a gente ser chamado de cristão, para a gente ter esse relacionamento com Jesus. Essas coisas são dogmas. Tem outras coisas que até são negociáveis assim, que são só discordâncias, que não são essenciais para que a gente tenha uma fé. Por exemplo, sei lá, se o dízimo é 10% ou não. Não sei. Enfim, esses assuntos que são chamados assuntos secundários. Ou se, por exemplo, numa discussão mais teológica, assim, não queria falar isso, mas vou falar. Se quem estava certo, se era Calvino ou se era Armínio, sabe? Isso são assuntos secundários. Mas existem existem assuntos que a gente não pode largar de mão. Alguns deles, por exemplo, é a Trindade. A gente tem que crer, porque é o jeito que Deus se revelou na sua palavra, que existe apenas um Deus, subsiste em 3 pessoas. E isso é uma coisa inegociável. Pensando no nosso tema na aula de hoje, é que Jesus Cristo é Deus. E isso é uma coisa inegociável, é essencial para que a gente tenha, para a nossa fé, é uma das bases da nossa fé. Então, esclarecemos isso, que isso que a gente vai ver hoje, o que a gente tem visto nas últimas aulas, são dogmas. É que Jesus Cristo é Deus. Por quê? Porque ele diz que ele se revelou desse jeito,
Então, a gente crê no Senhor e nosso Senhor Jesus diz que Ele é Deus, então Ele é Deus Todo-Poderoso. A outra coisa que a gente, bem ligado a esses dogmas, que a gente precisa entender, é que Deus permitiu que a gente entendesse algumas coisas da nossa fé, relacionadas à nossa fé. Ele permitiu que a gente entendesse algumas passagens da Bíblia, permitiu que a gente entendesse algumas revelações que Ele fez para nós através da Sua palavra. Ele permitiu que a nossa mente entendesse muita coisa. Mas Ele também permitiu que a gente não entendesse várias delas. Como, por exemplo, Jesus ser plenamente homem e plenamente Deus. Então, como é que pode um ser divino ser totalmente homem, totalmente Deus, descer à terra e ser plenamente homem? Isso é muito difícil de entender. Então, como é que isso acontece? Mas a própria Bíblia explica o que a gente tem que fazer diante dessas dúvidas que são meio que inexplicáveis, assim. Em Romanos 11, do 33 ao 34, está escrito o seguinte: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus caminhos, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou seja, isso não é uma coisa que a gente vai entender, é algo que a gente tem que crer. Parece ser fácil de primeira, você fala, mas é fácil, é homem e é Deus ao mesmo tempo. Mas é muito difícil você compreender isso. E o próprio Deus também entende isso, então ele fala, a magnitude do ser de Deus é muito superior à nossa capacidade de entendê-lo, de pensar. Então essas coisas a gente só tem que crer de todo o coração, porque Deus revelou assim, e abraçar isso como a essência da nossa fé e também defender, porque a gente está falando diretamente da pessoa de Cristo. A nossa mente ela é limitada demais para entender a pessoa de Deus. Então a nossa fé, ela encontra o que a nossa mente não consegue entender, o que a nossa razão, o que a nossa inteligência não consegue encontrar. Então, pensando nisso, a gente já pode ir para esclarecendo um pouquinho essas coisas, a gente pode mergulhar já no que a gente vai ver hoje sobre Jesus Cristo Deus, a identificação de Jesus como Jeová. Para começar, eu queria ler o nosso texto base, que se encontra lá em Filipenses 2. Também, se você está com Bíblia, por favor, abra que a gente vai usar ela bastante. Filipenses 2, vou ler a partir do versículo 5 até o versículo 11, tá bom? Está escrito o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou na mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o nosso texto base. As 3 primeiras estrofes dessa canção, elas ensinam que Cristo ele foi humilhado. Ele abraçou, mas a gente pode dizer que ele abraçou a desonra de se tornar ser humano. Ele, um ser divino, o próprio Deus, ele realmente se humilhou em se tornar semelhante a nós, limitado em alguns sentidos. Mas ele não deixou de ser Deus. Ele, na verdade, só abraçou a natureza humana, mas uma natureza humana ainda diferente da nossa, que era perfeita, era sem pecado. E as 3 últimas estrofes, elas celebram a sua exaltação como Deus, homem, que é mais digno de ser chamado de Senhor, porque ele realizou toda a sua obra completa e trouxe salvação para todo aquele que nele crê. Essa é a obra perfeita do nosso Jesus.
Essa é a obra perfeita do nosso Senhor Jesus. Eu gosto muito desse termo. Ele não é só o nosso Jesus Cristo, nosso Salvador, mas Ele é o nosso Senhor, Ele é o Senhor da nossa vida. Então, pensando nesse texto, nosso texto base, a gente vai ver o quanto que o nosso Deus é poderoso. E a nossa intenção aqui hoje é de nós sermos extremamente bíblicos com esse tema. Então, a gente vai dividir esse assunto, esse tema de Jesus como Jeová, da mesma maneira que a apostila divide. Vão ser sete temas essenciais, assim. Sete temas essenciais, 7 coisas que o autor da apostila separou que comprovam que Jesus é Deus. Eu acho que você deve ter crescido ouvindo isso. Tipo, Jesus é Deus e tal. Mas muitas coisas que nós sabemos, a gente só sabe porque contaram pra gente. Porque foi passado de geração em geração, talvez os nossos pais ou nossos professores de EBD. Mas se alguém nos perguntar sobre isso, alguém que não é cristão, acho que a maioria de nós não vai conseguir encontrar na Bíblia ou encontrar outros argumentos a não ser Jesus é Deus. Por quê? Porque minha mãe me disse que Ele é Deus. Acho que a maioria de nós vai passar por isso. Por isso que a nossa intenção aqui também é de nós termos todos os argumentos que o próprio Deus nos deu sobre a pessoa dele mesmo. Então eu peço muito, muito que você esteja com a sua Bíblia e que depois você leia com calma a apostila. Porque ela traz muitos versículos, a gente infelizmente não vai conseguir ler todos, mas ela traz muitos versículos que falam a respeito da divindade de Jesus e como ele é Deus, e não só Deus, mas o Jeová, né? Então, vamos começar. O primeiro tema, o primeiro tema está escrito que a identificação de Jesus como Jeová é pelo nome, o nome de Deus. Acho que todos nós sabemos, se você não sabe, a gente vai conversar sobre isso agora, que Deus tem um nome, Ele tem um nome pessoal. E Ele revelou esse nome a Moisés, lá quando Ele apareceu na sarça ardente. E é o que a teologia chama de tetragrama sagrado, que são 4 consoantes, o Y, o H, o W e o H, que na pronúncia é mais ou menos Yahweh, mas essa não é a pronúncia, como é que fala? Exata, nem a escrita exata, ela foi perdida ao longo do tempo, mas esse é o nome que Deus revelou a Moisés, é o nome pessoal dele. E quando Moisés foi comissionado por Deus para voltar para o Egito, para libertar o povo de Israel, Moisés fala, mas eles não vão acreditar em mim, em nome de quem que eu falo que eu estou sendo enviado, o que eles direi? E aí Deus responde lá em Êxodo 3,14, ele responde assim, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas, o eu sou me enviou a vocês. E essa palavra, o eu sou, é o que significa esse tetragrama sagrado, o Yahweh, essas 4 consoantes. E basicamente significa que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele não precisa de nada para existir. Ele que todas as coisas subsistem nele. Ele é autossuficiente, não está apoiado em nada. Esse é o grande Deus poderoso, é o nome pessoal de Deus que no Antigo Testamento aparece muito. E toda vez que você lê a sua Bíblia, especificamente no Antigo Testamento, quando tiver escrito Senhor, tudo em letra maiúscula, é esse nome pessoal de Deus que está aparecendo. É o Senhor, é Yahweh, é o Deus Todo-Poderoso. Deus ele tem outros nomes, como Elohim, é o Senhor dos Exércitos, e tudo mais, mas esse é o nome pessoal dele. Então, quando os tradutores traduziram a Bíblia para o português e para os outros idiomas, essa palavra ficou Senhor em caixa alta, né? Como se tivesse apertado o caps lock do nosso teclado. E quando o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, ele foi traduzido para o grego, esse nome sagrado de Deus, ele foi traduzido pela palavra Kyrios, que também significa Senhor no grego.
Então esse título ele foi atribuído a Jesus muitas vezes, em várias passagens do Novo Testamento, que originalmente foi escrito em grego. Ele se refere a Jesus como Senhor, como Kyrios, que é a mesma palavra que é usada para se referir a Yahweh no Antigo Testamento, quando ele foi traduzido para o grego, também é Kyrios. Então, o primeiro versículo que a gente pode ver com isso é em Romanos 10:9, quando está falando da salvação, que diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Essa palavra que aparece aqui, Senhor, é a mesma palavra, como se fosse Yahweh do Antigo Testamento, é Kyrios. E você pode olhar depois com calma na apostila os outros versículos, mas os escritores do Novo Testamento, eles aplicaram passagens diretamente escritas a Yahweh, referentes a Jesus. Então, em Joel 2:32, diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em Romanos 10:13, faz essa mesma citação. Ele diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ctrl-C e Ctrl-V das palavras de Joel, ele copiou e colou em outro lugar, e ele está se referindo a Jesus, que também é esse Jeová, que também é Yahweh, que também é Deus que não precisa de nada para existir. Por meio dele tudo subsiste, e ele é autossuficiente, não precisa de nada. Ele não surgiu do nada, ele não surgiu, ele nunca foi criado. Todas as coisas se originaram a partir dele, do nada. Então esse é o Deus que a gente segue, esse é o nosso Senhor Jesus, ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Um outro exemplo também que a gente pode ver é que Deus e Jesus são chamados de pastor. No Salmo 23:1 diz que o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, ou nada me faltará. Em João 10:11 também está escrito que eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Então, ambos são atribuídos esse título de pastor. Então a gente pode ver esqueci a palavra, mas é isso daí. A segunda coisa, o segundo tema é a glória de Deus. A glória de Deus, ela é basicamente a manifestação visível da sua majestade. Então vamos ler o texto de Hebreus 1:3, que está escrito o seguinte. Hebreus capítulo 1, versículo 3, que também acho que é um dos meus versículos prediletos, que diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, o próprio texto bíblico já fala por si só. Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Então, toda a glória e majestade de Deus é manifesta em Jesus. Então, Jesus é Deus, ele é como se fosse a manifestação visível da glória de Deus, que o pessoal que foi contemporâneo dele teve o privilégio de contemplar. E nós temos o privilégio de aguardar ansiosamente a plenitude da sua revelação. Em Tito 2,13 está escrito, Paulo escreve: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. De novo, o próprio texto bíblico fala por si só, dizendo que o grande Deus é o nosso Salvador, Jesus Cristo. E em João 1,14 também diz que vimos sua glória como Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A glória de Deus é manifestada na pessoa de Jesus Cristo, e isso é uma coisa indiscutível. Ele veio no mundo para manifestar a glória de Deus Pai aos homens através da sua obra salvadora. A terceira coisa que a gente pode ver, coisa é muito feio, né? Mas acho que o terceiro tema que a gente pode ver sobre isso é a adoração de Deus.
Nós sabemos que a nossa oração, a nossa adoração, ela só pode ser dada a Deus. Tanto que o primeiro mandamento dos 10 mandamentos é: não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor seu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Toda a nossa adoração só deve ser dada ao nosso Senhor, ao nosso Deus que nos tirou do lamaçal de pecados. Então, nas Escrituras, a gente tem diversas vezes pessoas orando diretamente para Jesus e adorando o seu nome. A gente tem exemplos que vão desde os evangelhos até as cartas de Paulo e tal. Mas enfim, o termo comum em hebraico para adoração é shalá. E ele foi traduzido para o grego, desculpa se a pronúncia estiver errada aí, os teólogos de plantão, proskineia. Então ele é usado diretamente para esse termo proskineia, ele é usado diretamente para se referir à adoração, a inclinação do coração da pessoa a Jesus. E ainda no texto de Hebreus, no versículo 6, está escrito assim: e ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. E a mesma palavra que aparece no Antigo Testamento, shalá, aqui em grego, ela aparece como proskineia. Então você está adorando a Deus, Criador de todas as coisas, está adorando a Jesus. Os próprios anjos, que são criaturas celestiais, adoram a pessoa de Jesus. E a gente tem também orações diretas feitas a Jesus, como Estevão, que estava prestes a ser morto. Depois de ter discursado diante do Sinédrio, ele foi perseguido pelo seu próprio povo e ele estava sendo apedrejado, ele estava à beira da morte, e ele ora dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele orou diretamente a Jesus. É só a Deus que nós devemos adorar e prestar culto. E aí a gente tem passagens de adoração do Antigo Testamento a Yahweh, que no Novo Testamento são direcionadas a Jesus Cristo, que a gente infelizmente não tem muito tempo para ler, para fazer esse comparativo, mas eu peço que você faça. E aí eu quero até fazer um acréscimo na apostila. Se você pode ver, é no item 2 que ele está escrito para você comparar Isaías 8,13 com Romanos 9,33. Eu peço para que você compare Isaías 8,14 e Isaías 28:16 e comparar com Romanos 9:33, que é muito gostoso de ver isso, é muito gostoso meditar sobre isso. E nos evangelhos a gente também tem relatos de quando Jesus nasceu, ele também foi adorado pelos reis magos do Oriente, que já é um outro assunto, que não são nem reis, nem magos, mas eles adoraram a Jesus quando nasceu. Também os pastores, quando foram avisados pelos anjos, eles foram tentar encontrar Jesus para adorá-lo, porque o grande Salvador de Israel, ele tinha chegado. Deus se encarnou e a salvação para todos os homens chegou. Assim como muitos outros nos relatos dos evangelhos, e eu peço para que você procure e você leia, porque isso só vai te motivar a adorar e a amar muito mais a Jesus, porque Ele é tudo, Ele é nosso tudo, Ele é tudo para nós, Ele é aquele que nos salvou do império das trevas e nos trouxe para o reino da luz. Então, em Apocalipse 5:22, está escrito que digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então, toda essa dignidade só poderia ser atribuída não poderia ser atribuída para nenhum ser que não fosse Deus. Outro tema o tema 4 é a criação de Deus. A fé no Antigo Testamento, ela tinha como base que Yahweh, Jeová, ele é um ser criador de todas as coisas.
Isso era algo inegociável para os judeus, para os hebreus daquela época. O Deus Yahvé, ele é o criador de todas as coisas e ponto. Como está escrito desde Gênesis. E no Novo Testamento, a gente tem muitas afirmações de que Jesus não apenas estava na criação, mas como ele também participou ativamente dela. Mas veja bem, a gente não está tentando fazer uma distinção entre Antigo e Novo Testamento, e sim dizer como toda a Bíblia ela fala de uma única mensagem, e como ela se complementa. Ela não existe essa de Antigo Testamento fala uma coisa, no Novo Testamento é outra. Não, a Bíblia está contando uma história. É a história da glória de Deus, através da salvação do homem, através da pessoa de Jesus Cristo. E o Antigo Testamento tem muitas promessas que esse Messias viria para nos salvar. E no Novo Testamento a gente tem a revelação dessas promessas, o cumprimento dessas promessas. Então tudo se complementa, tudo se ajunta e tudo conta uma mesma história. E vamos ler o texto de Colossenses 1, dos versículos 15 até o 17, que também, quando se trata da pessoa de Jesus, esse eu acho que é um dos textos que tem que vir à sua mente, um dos primeiros que tem que vir na sua mente. Colossenses 1, versículo 15 até o 17. Está escrito o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Por meio de Jesus, todas as coisas passaram a existir. E por meio de Jesus, todas as coisas são sustentadas. O texto de Hebreus que nós lemos também no começo, diz que ele sustenta todo o universo com o poder da sua poderosa palavra. E quando a gente lembra de Gênesis e tudo mais, a gente costuma lembrar somente do nosso planeta, nos 6 dias que Deus criou o nosso mundo. Tudo mais. Mas a gente tem que lembrar também que quando Deus disse haja luz, ele criou todo o universo. Tudo aquilo que o ser humano ainda não conseguiu explorar é criação de Deus. Infelizmente, eu esqueci de pesquisar isso, mas eu não sei quanto que mede o universo. Mas se você quiser, você pode pesquisar isso daí, você vai ver que são quilômetros de distância. E de comprimento. Essa é a imensidão do poder do nosso Deus. Pensar que tudo aquilo que existe no universo foi criado pelo poder da palavra do nosso Deus, e que esse Deus é Jesus, também é Jesus Cristo, nosso Senhor. Não dá, gente. Tem que motivar e tem que instigar você a fazer alguma coisa com isso daí. Não só apenas crer, mas também ser devoto de todo o seu coração a esse nosso Deus maravilhoso. E me perdi um pouquinho, mas vamos lá. Também todo o universo está destinado a alcançar o seu destino em Jesus. Em Efésios 1:10 diz que todas as coisas vão convergir em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas vão encontrar o seu real objetivo no dia que Jesus se revelar plenamente a nós, que é no glorioso dia do seu retorno. E o famoso texto de Apocalipse 22:13 também diz que ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. É que a ideia é que ele nunca nasceu e nunca vai parar de existir. Ele começou tudo e tudo vai se consumar nele. Todas as coisas vão ter o seu fim em Cristo. O quinto elemento aí é a salvação de Deus. A outra parte fundamental da fé do povo judeu era que só Yahvé salva, só Yahvé salva. Em Isaías 43:11 diz que eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Em Mateus 1:21, o anjo, quando está falando com José a respeito de Maria, que ela ficou grávida e tudo mais, ele diz que Maria dará à luz a um filho e você
deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Se eu sou o Senhor e fora de mim não há salvação, e Jesus Cristo salvará o seu povo dos seus pecados, Jesus é o Senhor, Jesus é Yahweh, Jesus é o Deus Todo-Poderoso, é Deus Todo-Poderoso. Em Marcos 2, também na cura do paralítico, Jesus diz, quando levam um paralítico até Jesus, ele diz: filho, seus pecados estão perdoados. E os mestres da lei ficam indignados com isso, porque só Deus é capaz de perdoar pecados, e ele reivindicou para ele o título de Deus. Como assim? O que está acontecendo e tal? E Jesus diz e a Bíblia diz que Jesus entende a intenção do coração deles, e para mim Jesus dá uma resposta assim, genial, que ele fala o seguinte: que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra toda a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Somente Deus tem o poder de perdoar pecados. E o que é muito interessante nesse relato do paralítico é que acho que esse é o real sentido do texto. Que Jesus, ele é Deus, e ele tem o poder de perdoar os pecados. Porque só Deus é capaz de oferecer o perdão salvador. E Jesus faz isso na cura desse paralítico. Ele também evidenciou o seu poder ao ressuscitar os mortos. Então acho que a gente todos se lembram da ressurreição de Lázaro, ou da filha de Jairo, e também quando Jesus ressuscita o filho de uma viúva na entrada de uma cidade. Enfim, em João 3,16 diz que é por meio da fé em Jesus que nós conseguimos a vida eterna. Acho que esse versículo é famoso para todos nós. E porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é só em Jesus, somente a fé em Jesus que salva, somente Deus salva. Então Jesus é o Deus que salva. E o sexto tema é o juízo de Deus. Nós sabemos que Deus é o nosso perfeito juiz. Em Eclesiastes 12:14 diz que: pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. E esse é só de muitos versículos, de muitas outras passagens que dizem que somente Deus pode trazer juízo sobre o ser humano. Em Atos 17, de versículo 30 ao 31, está escrito o seguinte: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Nesse texto de Atos, ele deixa mais do que claro que Jesus tem o poder de julgar a tudo e a todos, e que o próprio Deus Pai o designou para fazer isso. Ele é o nosso perfeito juiz, e só Deus tem esse poder de julgar, e Jesus Cristo, ele é Deus que julga. E em João 5:22 também está escrito que o Pai a ninguém julga, mas que ele confiou todo o julgamento ao Filho. Então é outro texto que evidencia que Deus é o justo juiz e que Jesus é o justo juiz, ele é Deus. O sétimo e último tema desse assunto é o testemunho de Deus. Eu queria que nós lêssemos esse primeiro parágrafo aqui da apostila, que ele está escrito o seguinte: as duas afirmações a seguir reivindicam para nós quem fala a autoridade divina. Vejamos-las. Na primeira, Deus diz: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Está em Isaías 43:10. Na segunda, Jesus é quem fala: sereis minhas testemunhas, em Atos 1:8. Com palavras idênticas às da primeira fala, Jesus está enviando seus apóstolos para que testemunhem dele. Testemunho esse que eles cumpriram à risca ao saírem pelo mundo, dizendo que viram a Jesus depois de sua ressurreição
testificando assim a sua divindade. 1 Coríntios 15, de 1 a 8. Uma verdade absoluta dessa, de que Jesus é o Senhor, de que Jesus é Deus, que fez com que os apóstolos e os outros discípulos fossem testemunhas dele, resultou numa grande e extrema perseguição. E o que eu acho mais interessante é que a pessoa, o discípulo de Jesus, ele estava disposto a morrer por essa verdade. E porque grande parte da comunidade judaica perseguia os seguidores de Jesus por causa que diziam que ele era Deus, que o Cristo, Jesus, Salvador, ele tinha vindo, já tinha chegado e ele já tinha morrido na cruz, e foi o próprio povo que o crucificou. E isso sangrava os ouvidos da comunidade judaica, dos judeus que não criam que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Senhor. E o testemunho dos apóstolos, os testemunhos dos seguidores de Jesus eram que o Senhor, Deus, se encarnou, veio aqui, nos perdoou dos nossos pecados por meio da sua morte e da sua ressurreição. E os discípulos, eles estavam prontos para morrer por isso. Eles creram na mensagem do Evangelho. Eles creram que a gente não tinha saída, a gente não tinha mais para onde ir. A gente estava realmente morto nos nossos delitos e pecados, mas o próprio Deus olhou para nós com olhos de graça e misericórdia e nos enviou Jesus Cristo para nos salvar. Esse Jesus que venceu a morte, esse Jesus que é Deus Todo-Poderoso, ele veio aqui na terra, se encarnou, se humilhou, assumiu a nossa forma, viveu a nossa vida e morreu a nossa morte. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que crê nessa mensagem, na mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus, será salvo. E já passando para a nossa conclusão, agora nós temos todos os argumentos bíblicos de que Jesus é Deus. Finalmente, eu acho que se realmente você já teve um encontro com Jesus, ler essas passagens, olhar para tudo isso, meditar e pensar em tudo isso, deve motivar o seu coração a realmente permanecer nessa fé, a permanecer na fé no nosso Senhor Jesus. Não só isso, mas também como é que eu posso retribuir tamanho sacrifício que Ele fez por nós, que o nosso Deus fez por nós. Se você ainda não crê nisso, eu tenho uma notícia muito triste para te dar, que você não sabe o que você está perdendo, que é realmente crer que você foi salvo e liberto dos seus delitos e pecados. A gente não consegue ter um relacionamento com Deus sem a pessoa de Jesus. É só Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. É crendo em Deus que nós conseguimos ter o relacionamento com Deus. E a gente só faz isso por meio da nossa fé na pessoa de Jesus Cristo. E um último texto, que é em João 8,58, diz assim: Respondeu-lhes Jesus: Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Jesus, ele é o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, que por meio dele tudo subsiste, e que se compadeceu da nossa situação e morreu numa cruz por nós, mas ao terceiro dia ressuscitou. E esse Jesus poderoso, ele quer ter um relacionamento comigo e com você. Então viva um relacionamento com Jesus. Ele diz que quem o ama obedece os seus mandamentos. Então toda vez que você estiver prestes a pecar, que você estiver prestes a desobedecer a Jesus, lembra de tudo isso. Lembra desse sacrifício, lembra da cruz sangrenta. Lembra que o Deus Todo-Poderoso se esvaziou de si mesmo para que você pudesse ter a liberdade, para que você pudesse ser salvo de quem você é, de você mesmo, de nós mesmos, que eu também estou incluído nisso. E Jesus, ele promete coisas maravilhosas para aqueles que perseverarem até o final, aqueles que crerem nessa mensagem de que Ele é o Senhor e Salvador. Como nós costumávamos cantar, quando enfim chegar a hora, eu verei a glória do meu Jesus que vivo está. Muito obrigado, Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero orar para a gente encerrar ao nosso Deus Jesus, ao nosso Senhor Jesus de novo. Senhor,
Eu oro ao Senhor clamando por misericórdia. Nos ajude, Deus, a perseverarmos no relacionamento com o Senhor. Nos ajude a crermos no Senhor de todo o nosso coração. Que essas palavras que foram ditas aqui hoje sejam realmente para que transformem nosso coração. O Senhor sabe muito bem o quanto que eu aprendi, o quanto que meu coração ficou extremamente motivado a amar mais o Senhor com tudo isso. E eu oro para que isso tenha acontecido a mesma coisa com os meus irmãos. Eu oro para que o Senhor Jesus seja o único e verdadeiro Rei de nossa vida, das nossas vidas. Eu clamo por misericórdia, Senhor. Clamo no nome santo de Jesus. Amém.